agora tem que chamar. Prontinho, agora a gente tá no Instagram certo. Eu entrei no Instagram errado, tava automático lá no Instagram profissional. Boa noite, galera! Olá, amigos! Oi, Bruninha! Oi, Luiz! Chamando. Oi, Vanessa! Boa noite! Olá, meu irmão, boa noite. Tudo em paz, Tudo graças bem? a Deus. Tudo em paz. Vamos junto. Marido. E aí, Luiz, tudo bem, cara? Tudo bem, meu querido? Muito Prazer em conhecê-lo. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Deixa a gente se apresentar primeiramente para você, né, pessoalmente, pela primeira vez. A gente só se falou rapidamente pelo WhatsApp. Eu sou a Thaís do Diego. Eu sou o Diego da Thaís. Nós somos casados e felizes há 12 anos. que Pai benção. para a vida toda do Bruno e da Lavínia. Isso aí. Esse aqui é o nosso Ministério Família Unis. Somos também líderes do Ministério de Casais da nossa igreja. Esse aqui é o nosso ministério pessoal, tá bom? E Amém. a gente tem aí acompanhado alguns casais, mentoreado alguns casais. E hoje a gente sentiu, nós já vínhamos sentindo a necessidade de falar sobre finanças, né? Porque é um tema muito recorrente, é algo que aparece muito pra gente. Muitos casais têm muitas dúvidas e quando conseguem sanar aquelas dificuldades do planejamento e tal, que são as primeiras dificuldades que aparecem com relação ao planejamento, né? Mas quando essas dificuldades são sanadas, eles aí ficam com aqueles questionamentos: e agora? O que que eu faço agora? E a partir de agora, o que que eu faço? Me ajuda! E aí, quando eu dei uma olhada no seu canal, eu falei: poxa, que bacana! Vai ser uma parceria bacana essa. Vamos Que chamar legal. ele, porque vai ser muito bom. A galera tem que conhecer o seu trabalho. O nosso Sim, objetivo aqui é crescer e contribuir, não é? com Então certeza. vamos Essa é a nossa crescer ideia. juntos e Perfeito. contribuir. Então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por ter concordado com esse convite, por ter aceitado o nosso convite e te dar a oportunidade de você se apresentar também para a galera te conhecer, Perfeito. tá bom? Perfeito. Ok, Thaís e Diego, sou muito grato realmente pelo convite. Fico lisonjeado em estar aqui com vocês nesse trabalho tão lindo. Acompanho o perfil de vocês, vi realmente algumas postagens. É um trabalho digno de todo o mérito. Glória a Deus pela vida de vocês. E agora me apresentar, né? Eu falar da minha identidade primeiro. Eu sou uma pessoa extremamente feliz, Luiz Flauzino. Uma pessoa, sou casado, tenho uma filha de 1 ano e 3 meses, Lohane Vitória. Muito bem casado, graças a Deus. E estou nesse projeto aí de educação financeira, né? Contar brevemente por que eu comecei esse projeto, porque eu via muitas pessoas, quando eu era estagiário, né, do banco, e aí eu via muitas pessoas endividadas, passando por situações financeiras, e eu falei: eu não quero passar por isso, então eu vou me educar financeiramente. Estou num processo que o aprendizado é para sempre, né, o conhecimento, mas o que eu aprendi, eu tenho passado para as pessoas para que elas não venham sofrer aquilo que eu vejo hoje, vocês veem, que é os velhinhos, por exemplo, os idosos, chegando na aposentadoria sem a mínima condição de vida. Tá certo, meu irmão. Isso é bem complicado, que a gente tem alguns casais que a gente trabalha, que a gente vê que o problema é financeiro, cara. E às vezes é um casal bonito, sabe? É saudável, fiel um ao outro, e a questão é financeira. Sabe? Uma coisa que teoricamente seria simples, né, de resolver, mas gera um tremendo desgaste na família, porque eles não conseguem se entender como, né, gerar essa finança de dentro de casa. Essa Sim, união, né? sim. Essa parceria. Na verdade, tem que ter muita. Finanças também precisa ser comunicado, né? Precisa haver Com uma certeza. comunicação, um diálogo, uma Exatamente. parceria. Quando a gente casa, a gente diz que a gente casa, a gente não é uma só carne
só no momento físico. Nós somos uma só Verdade. carne também financeiramente, né? O que a Em gente todos os aspectos. ensina, passa para os casais é que em todos os aspectos, também nas contas. Não tem essa mais de meu salário ou seu salário, minhas dívidas, suas dívidas. É uma coisa só. Somos É bem unidos assim. em todos os aspectos, né? Sim. Oi, pode falar, irmão. Não, é Ia isso falar mesmo. De fato, quando une, né, e a gente vê, é uma das coisas que a gente vai falar aqui, o casal ele casa e aí cada um fala, cada um com o seu dinheiro. E já começa errado, não é assim, né? Então, assim, a conta bancária é uma coisa que a gente pode até falar depois, não necessariamente precisa se unir, tá? Tem gente que fala que se une, que não se une, mas a ideia é, os dois precisam falar sobre dinheiro, é isso. É isso aí. E muita gente acaba fugindo, né? Do assunto, que é para não gerar conflito. Exatamente, mas gera, né? Gera muito conflito. Eu vou pedir pro pessoal, quem tiver pergunta, pode mandar aí no chat, que eu vou estar aqui controlando o chat, e aí tiver pergunta na primeira oportunidade, eu faço pro Luiz responder pra gente. Luiz, pra gente Ok. começar aqui nosso bate-papo, fala para mim um pouquinho, explica pra gente o que são ativos e passivos. As pessoas começar a Perfeito. entender como é que funciona isso, né? Exatamente. Inclusive, esse conceito de ativo e passivo talvez seja bem conhecido, né? Não sei de vocês, mas da grande maioria das pessoas que procura sobre investimento, que é o livro que eu já vou falar, o livro Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala sobre ativo e passivo. Então, por exemplo, de uma forma muito simples aqui para o pessoal entender, o que é ativo? Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, que faz realmente o seu patrimônio crescer. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de um carro, tá? Um carro ele pode ser usado, ele pode ser ao mesmo tempo um ativo e pode ser um passivo, por exemplo. Como assim, Luiz? Por quê? Se eu vou trabalhar de Uber agora, tá? Um exemplo, independente dessa pandemia, mas faz de conta que tá tudo normal. Eu vou trabalhar de Uber agora. Poxa, eu tenho um carro ali que ele tá gerando uma renda e esse carro mesmo vai se pagar. Agora, se, por exemplo, eu tenho um carro e de repente, esse carro, lógico que o momento de vida é importante, mas dependendo do momento de vida da pessoa, talvez não seja interessante ela ter esse carro, porque só vai gerar uma despesa para ela. Por quê? Ela vai ter o gasto com seguro, vai ter a depreciação do carro, vai ter o gasto com manutenção, com gasolina. Então, esse carro parado, ele saiu da loja, por exemplo, ele já vai perder cerca de 30%. Então, assim, tira dinheiro realmente de você, né? Então é só pensar nessa lógica. Tudo que coloca dinheiro no meu bolso. Poxa, o que eu tenho aqui na minha casa? Tá fazendo sentido para mim? Que, assim, a mentalidade que as pessoas têm que ter é uma mentalidade de investidor e pensar realmente a longo prazo, né? Você não vai abrir mão do seu momento presente, mas você precisa entender que para você atingir um objetivo financeiro, você precisa ter ativos e não passivos, né? Algo que está pesando realmente nas suas costas, tá? Você trabalhando, e é como que alguém estivesse com a mangueira furada ali. Nunca vai encher, por exemplo. Então a ideia é essa. Espero que tenha ficado bem claro para o pessoal. Muito claro. E esse exemplo do carro é sensacional, né? Às vezes a pessoa tem um sonho de um carro zero, beleza, tirou o carro da agência, toma já 10% de pancada. Pronto, já perdeu. Vai pagar IPVA mais caro, seguro mais caro, vai rodar no buraco, vai gastar com manutenção quando você realmente para botar no papel a despesa que dá um carro no ano, realmente só se for muito essencial, né? Porque é muito custoso, cara, um carro hoje em dia, né? Impressionante. É o que eu falei em relação ao momento de vida. Por exemplo, o meu momento de vida atualmente é mais que necessário, porque eu tenho uma filhinha, a gente mora numa região que o transporte não é muito bacana. Então, assim, não é que eu sou contra, mas infelizmente nós vemos muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas, vocês também com certeza, que a pessoa ela não tem a condição de ter aquele tipo de carro, né, o modelo que ela deseja. E você vê que isso pesa, por exemplo, porque às vezes você olha a pessoa ali, a aparência dela, poxa, nossa, fulano ali é top, deve ter muito dinheiro. Mas quando você olha a conta bancária, quando você olha o saldo do cartão de crédito, ou se você for montar realmente aí o balanço patrimonial, né, que a gente vai falar depois, aí você vai pegar o ativo e o passivo dessa pessoa, você vai ver que se ela fosse vender hoje tudo que ela tem, na verdade, ela não teria dinheiro nenhum. Ou teria pouco. Financiamento imobiliário é ativo? Uma pergunta que foi Perguntou. feita aqui. Vamos lá. Olha, imóvel, a questão de imóvel é um tabu, né? Porque é o seguinte, no Brasil, o povo brasileiro é muito apegado com a questão do bem em si, né? Então, vejo da seguinte forma, o imóvel é uma coisa que você vai fazer o financiamento imobiliário hoje. Aí que eu falo novamente da questão de escolha, tá? Eu não digo que é ruim,
e que é bom. Você vai ter que avaliar o seu momento de vida. Por exemplo, poxa, eu estou com um imóvel, vou financiar um imóvel. E eu vou pagar, por exemplo, 30 anos da minha vida. Imagine que eu estou no começo de carreira, tá? Poxa, eu, por exemplo, tenho 27 anos, estou na minha carreira, eu estou meio que no meio da minha carreira ali, de repente surge uma oportunidade de uma proposta de emprego em outro estado, por exemplo, em outro país. Poxa, eu comecei a pagar, de repente eu paguei 5 anos, eu estou no primeiro ano do financiamento. Será que eu vou conseguir realmente me desfazer desse imóvel? Aí que vai entrar um dos conceitos, né, do mercado financeiro, de finanças, de liquidez. Ou seja, será que eu vou conseguir vender esse imóvel ao preço justo e no momento que eu desejo? A questão é essa. Por exemplo, o imóvel custou R$ 1 milhão. Poxa, eu consigo vender. Mas se eu preciso realmente de ir embora, viajar por conta dessa proposta, eu vou conseguir 1 milhão? Com certeza que não. Então, ou seja, eu vou perder realmente com ele. Agora, você tem uma possibilidade. Se a pessoa já está, de repente, com uma carreira estabilizada, tem um patrimônio onde ela consiga bancar realmente uma possível falta de emprego, de repente até mesmo um imprevisto, aí sim é vantajoso. Ou, por exemplo, se ela tem de fato já um patrimônio que ela consiga, que ela já está consolidada, por exemplo, na sua carreira e venha conseguir bancar isso pelo longo dos anos, por exemplo. Então depende muito da situação, tá? Entendi. Muito bom. E qual o melhor momento para começar a investir? Essa é uma pergunta que talvez seja curiosa a resposta que eu vou falar. Eu digo que o melhor momento foi ontem, né? O melhor momento foi ontem, o segundo melhor é hoje e o pior é amanhã. Por quê? Amanhã a gente não sabe se a gente vai chegar no amanhã. Mas todo mundo que começa a investir, ele fala assim, inclusive eu. Isso aí você pode perguntar para todo mundo, falar, poxa, se eu soubesse eu tinha investido antes. Então eu digo, o melhor momento para investir é agora. Então, depois que terminar essa live aqui, o que eu vou fazer, Luiz? Poxa, eu vou procurar a minha corretora, vou procurar o meu banco, vou ativar a minha conta lá para começar a investir e a gente já vai falar na sequência os tipos de investimento, né? É isso. A gente ouve muito a questão de, não tenho para investir, quando que eu começo, tem que ter muito dinheiro para investir. Momento que a internet travou. Não sei se é minha. Voltou aqui. Voltou? Voltou aí? Voltou. Voltou. Tá me ouvindo? Sim. Uhum. Ok. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta do Diego. Ele disse se é preciso muito para investir, qual o melhor investimento. É isso mesmo ou não? O que você falou? Não, qual a porcentagem ideal para eu ter de investimento? Do 100% que eu recebo todo mês, e aí quem devolve dízimo, 90%. Vamos botar assim, 90% que eu tenho da minha renda mensal. Quanto que é o ideal eu ter em investimentos? Né? Quanto desse dinheiro eu preciso Boa. pegar no mês? O ideal é 10%, para começar 5%, 1%. Quanto por cento? Como que eu Boa começo? observação. Eu digo o seguinte, Diego e Thaís. Mano, falar família Yunis fica mais fácil de falar. Família Yunis. É o seguinte, isso aí precisa ser definido no planejamento, mas eu quero citar um ponto importante para vocês, que vocês citaram aqui, eu achei muito válido isso. A primeira coisa que a pessoa tem que entender, tem que ter um objetivo. Se eu não tiver um motivo, uma razão para que eu quero investir, de fato eu não vou conseguir atingir essa meta. Então, assim, é por isso que muitas pessoas não conseguem parar, não conseguem investir, porque não tem um porquê, uma razão. Então, por exemplo, antes de falar no percentual, já vou responder a sua pergunta. Poxa, eu quero, por exemplo, assim que passar essa pandemia, eu quero fazer uma viagem com a minha família para comemorar que a gente venceu esse momento. Então, vamos lá. Poxa, eu vou pegar uma sulfite, por exemplo, e vou colar na parede ali, colocar na geladeira. Fazer a viagem para tal lugar. Essa viagem custa, por exemplo, sei lá, R$ 3.000. Eu tenho um motivo. Agora, qual o percentual? A gente vai entrar numa questão. É necessário, antes de tudo, você ter realmente um orçamento, você fazer um planejamento realmente financeiro. Então, assim, para saber de fato para onde vai cada percentual do seu orçamento. Ou seja, que nem o nosso querido comentou, poxa, eu vou me pagar, eu vou, por exemplo, ofertar, eu vou realmente contribuir, né, na igreja, na comunidade, ajudar as pessoas, seja com 10%, com 20%. Inclusive,
Isso é algo pessoal, algo meu. Não estou dizendo que é para as pessoas que estão aqui fazerem. Mas eu, por exemplo, eu sempre contribuo com mais de 10%. Porque eu entendo que, assim, até para nós realmente ofertamos porque nós já somos abençoados. Então eu oferto mais que isso justamente porque eu entendo que Deus ele tem nos abençoado. Então, por exemplo, quem vai definir o percentual é de acordo com o seu momento de vida e a sua renda. Por exemplo, poxa, eu estou endividado. Eu vou querer investir? Não, eu vou ter que pagar minha dívida primeiro, para depois eu começar a investir, porque é aquela questão do passivo, né? Eu tenho uma dívida que é um passivo e eu vou querer investir, os juros da dívida é muito maior. Então, mais um percentual assim, se eu fosse colocar um número, o ideal varia em torno de 20%, se possível 30%, seria um número bacana. Muito bom. Perguntaram também, nesse momento atual de pandemia, onde a gente tem um mix de informações, né? Juros baixos, bolsa caindo, fica até difícil prever um pouco, sei lá, um mês, 2 meses para frente. Se eu tenho dinheiro em casa, qual a melhor carteira para investir agora? Ações que está barato para um mês recuperar? Renda fixa, tesouro? O que você recomenda para agora? Olha só, antes de tudo, a gente fala um princípio básico do investimento, né? Poxa, eu quero investir. Ter reserva de emergência. Por exemplo, nunca se falou tanto em reserva de emergência, né, antes de falar de investir, nesse momento. Por quê? O que é a reserva de emergência? Aí todo educador financeiro fala. Todo profissional da área de finanças fala. E aí ninguém dá conta, não preciso. E eu quero falar uma coisa aqui. Eu não gosto muito de falar reserva de emergência, eu gosto de colocar barra oportunidade. Porque emergência, você passa a comunicação que só vai usar quando acontecer algo ruim. Mas eu vou falar das duas situações. Por exemplo, agora é um momento de emergência. Poxa, muitas pessoas perderam o seu emprego, muitas pessoas tiveram o seu salário reduzido. E aí? Minha qualidade de vida vai abaixar? Eu vou perder realmente alguns benefícios? De repente, algo que é muito importante, um plano de saúde, o cuidado dos meus filhos, da minha família, a minha casa posso perder? Então, assim, primeira coisa, ter a sua reserva de emergência. Qual que é o ideal, Luiz, de reserva de emergência? Não tem um número ideal, porque varia muito de perfil, de família para família. Mas, se nós fôssemos generalizar aqui, tá? O melhor dos mundos seria você ter 1 ano de renda. Eu ganho R$1.000. Poxa, eu tenho R$12.000 guardado. Luiz, eu não consegui ainda. Começa com 3 a 6 meses do valor da sua renda. Beleza. Montei a minha reserva de emergência. Aí sim, eu vou escolher, vou começar a fazer o quê? Uma diversificação. É igual uma pizza. Imagine uma pizza, você tem vários pedaços. Poxa, vou colocar em renda fixa, o quê? Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA. Aí, por exemplo, vou colocar em renda variável. Você tem ações que, inclusive, como o Diego falou, o cenário que nós estamos vivendo agora é um cenário propício para isso. Só que você tem que ir comprando aos poucos, porque, como ele mesmo disse, há incertezas. Então, assim, é aquele velho ditado, não ponha todos os ovos em um mesmo lugar. Coloca um pouquinho em cada lugar, certo? Sim. E essa reserva de emergência, você aconselha a gente guardar onde? Qual o melhor lugar para fazer essa reserva de emergência? Perfeito, boa pergunta. Reserva de emergência, tá? Que nós temos que entender, as pessoas que estão assistindo têm que entender. Reserva de emergência é um tipo, você vai colocar o seu dinheiro em um investimento, como por exemplo, o Tesouro Selic, um CDB-DI, o que é o DI? É uma taxa de juros que ela praticamente igual à taxa básica da economia, que é Selic. Depois, se o pessoal tiver dúvida aqui, eu posso explicar melhor. Mas qual que é o objetivo da reserva de emergência? Você ter liquidez. O que é liquidez? Igual eu falei lá do imóvel. Eu não consigo vender o imóvel a qualquer momento. Então, o investimento da reserva de emergência tem que ser liquidez. Eu preciso resgatar a hora que eu quiser. E ter o quê? Segurança. Ele não pode ter grandes oscilações. Poxa, imagina eu colocar minha reserva de emergência em ações. E aí, esse cenário que eu tinha, de repente, lá, R$10.000. A bolsa caiu. Poxa, meu patrimônio de R$10.000 foi para 5, para 3, por exemplo. Então, não é recomendado. Então, Tesouro Selic, CDB, DI e fundos DI são recomendados para reserva de emergência, para começar. Muito bem. Excelente. Anotaram aí, pessoal. E poupança? O que você me fala da poupança? Poupança, vamos lá. O cenário atual, Diego, sinceramente, ele não é bom para renda fixa. Digo a renda fixa pós-fixada, porque a tendência é a taxa de juros ir caindo, né? Porque assim, a economia estava começando a alavancar e aconteceu essa pandemia, travou tudo. Então, assim, o
que o governo tem que fazer? Ele tem que incentivar a economia, e para isso ele abaixa os juros, porque de repente a Thaís quer trocar de carro, ela fala, vamos fazer uma reforma na casa aqui, vamos pegar um empréstimo, está mais barato agora, então a gente vai lá no banco pegar isso. Então, assim, o ideal é você deixar esse valor realmente na sua poupança, só que a poupança tem um detalhe, né, nessa questão que você falou. A poupança, ela só rende uma vez por mês. Então, por exemplo, hoje é dia 26. Eu coloquei o meu dinheiro dia 26. Se eu tirar no dia 25, foi em vão, porque eu não vou ter um rendimento. Só tem rendimento quando completa 30 dias. O exemplo do CDB, fundos DI e Tesouro Direto tem realmente a rentabilidade diária, né? Então, todo dia você vai ter um pouquinho lá na sua conta. Muito bom. Excelente. Bem. Então, qual a melhor forma de garantir uma aposentadoria tranquila? Olha só, é um mix de produtos, Thaís, porque assim, de fato, se nós dependemos do governo, e aí quando eu falo governo, eu falo do nosso sistema de aposentadoria, tá? Não atacando aqui governo, isso não é nossa intenção. Mas infelizmente a gente percebe que o nosso sistema, né, previdenciário, ele é fragilizado, ele não é realmente um sistema sólido, ele não passa segurança para a gente. Então o que você vai ter que fazer? Você continua pagando o seu INSS, paga o mínimo lá que você paga. Se você é funcionário de empresa privada, a empresa desconta, se você não é, paga a parte lá, até por questões de doenças, acidentes, enfim. Mas tem que ter a sua reserva à parte. Então, assim, todo mês eu vou colocar um pouquinho. E aonde que eu vou investir, Luiz? Então, depende muito da idade da pessoa. Por exemplo, quanto mais nova a pessoa for, mais ela tem condições, ela está mais suscetível a correr riscos. Por exemplo, poxa, uma pessoa que ela tem, vamos supor, seus filhos. Minha filha de repente tem 6 anos de idade. Poxa, daqui para 18 anos ela tem muito tempo. Possíveis perdas que ela tiver no meio do caminho, ela consegue recuperar. Já a pessoa que está numa meia-idade, nos seus 40 anos, ela vai ter que ter um pouquinho de equilíbrio. Então, reduzir um pouquinho de risco. Quanto mais novo eu sou, mais risco eu posso correr. À medida que avança um pouquinho a idade, eu preciso rever os investimentos para não correr o risco de perder muito e aí fracassar na aposentadoria. Ok, então a nossa faixa etária, assim, dos 30 aos 40 anos, que é a nossa faixa etária. 25, assim, 25. Obrigada. Show de bola. Além é claro, da Previdência. Só um minutinho, peraí. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Tá Para a idade de vocês, qual tipo de investimento para aposentadoria, é isso? Para nossa faixa etária, qual seria o melhor investimento, assim, na faixa dos 30 aos 40 anos? Ó, o pessoal vai ficar com raiva aqui de mim que eu vou responder, porque é o seguinte, quando a gente fala melhor investimento, não tem o melhor investimento. Luiz, você não respondeu a minha pergunta, mas é a realidade. Mas aí, abrindo a sua pergunta, que eu entendi o que você quer dizer. Por quê? Existe um investimento que é adequado para o seu momento de vida e para o seu objetivo. Mas a Thaís acabou de perguntar, Luiz, eu quero para minha aposentadoria. Então, por exemplo, pela sua idade, vamos colocar aqui cerca de 30 anos. Poxa, não, a pessoa não está tão nova, mas também não está tão velha assim. Então, ela consegue ter um horizonte de investimento onde ela pode correr um pouquinho de risco. Então, assim, você vai fazer um mix. Você pode fazer o quê? Fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários, você tem ali, você investe o seu dinheiro e aí todo mês você recebe rendimento ali na sua conta, né? Pequenos aluguéis na sua conta. Aí eu posso buscar ações pagadoras, boas pagadoras de dividendos, por exemplo, porque meu foco é a longo prazo. Né? Eu, por exemplo, montando a minha estratégia de investimento, eu tenho como foco o longo prazo. Né? Existem várias estratégias de investimento. Né? A pessoa que está preocupada, que investe todo dia, aquele que investe com 1, 2 meses, semanas, e o investidor que a gente chama de buy and hold, né? Ou hold, que é aquele investimento de longo prazo. Então, para o seu objetivo, seria de longo prazo. Ações, fundos imobiliários, mas também uma parte em renda fixa para equilibrar essa carteira aí de acordo com o quê? Que eu até esqueci, muito importante, não posso esquecer isso aqui. O seu perfil de investidor. Você vai entrar no seu banco, você vai preencher o seu perfil de investidor. São umas perguntinhas que você preenche, aí sim ele vai dar as recomendações para você de acordo com o seu perfil de investidor. Entendi, muito bom. Luiz, surgiu uma dúvida aqui. Na verdade, foram 3 perguntas antes da gente mudar de assunto. Questão de imóveis. Vale a pena investir em imóveis nesse momento?
Imóveis? Isso. Olha Vale a pena só, comprar, o preço dos imóveis estão um pouco mais baratos, né? Então, mas vale a pena eu pegar e investir? Ou corre um risco de, com essa situação, abaixar mais ainda e eu ficar com um grande abacaxi nas mãos? é aquela velha questão que eu volto. Poxa, você vai ter que, assim, tudo quando a gente vai falar em investimento, nós olhamos sempre o histórico, tá? Então, assim, vou pegar, poxa, qual região que eu vou comprar? Eu vou analisar, poxa, vamos pegar aqui, vai, em São Paulo, vai. Exemplo, na Faria Lima, né? Onde é ali a Avenida dos Investidores, sobre o centro financeiro, tanto na Paulista. Poxa, é um lugar onde tem muita ocupação, por exemplo. Mas qual é o histórico desse imóvel? Qual é o histórico que esse imóvel é avaliado na região? Qual o objetivo realmente desse imóvel que eu vou comprar? Eu quero comprar ele para alugar? Poxa, eu tenho que rever agora. As empresas estão adotando realmente o home office. Ah, Luiz, eu quero realmente fazer galpões logísticos, eu quero fazer boxes de vendas. Poxa, eu tenho que avaliar muito bem. Mas há sim grandes oportunidades. Muitos imóveis, de fato, estão com preço bem abaixo. Então, assim, para aquela pessoa, de repente, ela quer fazer um ganho de capital. O que é ganho de capital? Eu comprei por 10, vou vender por 15. Pode valer a pena também. Então, eu digo que tudo depende do objetivo. É a coisa que quando a gente vai fazer um planejamento financeiro, nós vamos sentar, avaliar os prós e os contras, realmente montar uma estratégia para ver, não, para o seu objetivo é bacana. Então, depende muito do objetivo, mas considerando o cenário agora, pode ser uma alternativa interessante de investimento, sim. Ok. Eu acho que respondeu a pergunta aí do pessoal né, sobre imóvel, né, gente? Então, vamos analisar a mesma situação, comprar um imóvel para alugar. Eu acho que inclui também essa resposta que o Luiz deu, eu acho que abrange também essa pergunta. Essa questão, Diego, do imóvel para alugar, é igual você falou, poxa, é legal conversar sobre isso, porque muita gente tem, o brasileiro ele tem assim, esse pensamento, né? Eu falo que muita gente próxima da gente, de vocês, também fala assim, poxa, o meu sonho é vou fazer várias casas de aluguel e alugar, beleza. Mas espera aí, vamos analisar várias situações. Você tem que pegar, igual um exemplo de um cliente que eu atendi uma vez, isso tem muitos anos atrás, que ele comprou na região, mas vale para hoje também, e a gente pegar o exemplo. Ele pegou o quê? Ele pegou um terreno barato, né? Numa época, alguns anos atrás, numa região bacana, e aí ele construiu realmente um prédio e alugou. Então, assim, valorizou o terreno, valorizou o imóvel, ele conseguiu realmente. Então, assim, ele tem várias casinhas lá, imagine. Então, todo mundo está pagando para ele todo mês. Tá? Então, realmente, ele tem um ganho com isso, ele tem um custo baixo. Agora, eu tenho que pensar bem, porque às vezes você pega uma casa, imagine que você tem uma casa de aluguel. Poxa, aí você vai ver, você tem que ver que essa casa, ela vai ter o gasto de manutenção também, de repente você vai ter que pagar uma imobiliária, ou pode ter dor de cabeça também com o inquilino, enfim, uma série de questões você tem que analisar. Então, assim, eu falo por experiência porque eu já tive casa de aluguel. Então, você passa por algumas situações que às vezes pode ser um tanto desconfortável, que aí gera um transtorno para você. Você acha que você está ganhando e às vezes isso gera um estresse para você tão grande que você fala assim, não, eu não quero mais ter casa de aluguel. E aí que entra a alternativa. Poxa, Luiz, como é que eu invisto em imóveis então? Eu quero investir em casa através de fundos imobiliários, né? Explicando o fundo imobiliário, para um exemplo bem fácil aqui. Você pega um shopping, imagine o shopping, hoje está fechado, mas lá no shopping tem. Então, o fundo imobiliário é o quê? Imagine um shopping, por exemplo, para facilitar o exemplo, as pessoas que têm loja lá, os lojistas, eles pagam aluguel. Então, você investiu no fundo imobiliário, você comprou uma cota, poxa, você faz parte. O aluguel que as pessoas pagam ali para o dono do shopping, para o dono do fundo, vai ser distribuído realmente entre os cotistas, entre as pessoas que investem. Então, você pode investir em imóveis sem ter imóveis, sem ter realmente a dor de cabeça que o imóvel pode causar, né? Isso é aquela mesma ideia daqueles hotéis. O hotel, quando a gente compra um quarto de hotel e aí outras pessoas vão usar esse quarto de hotel, é a mesma ideia? Não entendi sua pergunta. Volta, por favor. Quando... Tem algumas regiões turísticas, por exemplo, Gramado, Canela, que eles constroem um hotel vendendo quartos, ou parte do quartos, entendeu? Então você entra como um quarto. É a mesma ideia, né? A ideia é parecida, tá? Inclusive, eu fiquei questionado uns dias sobre isso. Eu confesso que eu fiquei sabendo dessa modalidade aí, de investimentos, recentemente. E, de fato, a ideia é parecida com essa mesmo, nesse sentido. Ok. Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava comentando sobre os fundos imobiliários, né?
E os shoppings têm uma grande parcela nesses fundos imobiliários. Hoje o mundo, né, está vivendo sem shoppings, vamos dizer assim. Está começando a conhecer o mundo sem shopping. Nesse momento de pandemia, que a gente não sabe o que vai acontecer, muitos shoppings despejando inquilinos por falta de pagamento e tal. Sim. A pessoa se adequando a não viver no shopping, né, a ter um fast food em casa cada vez melhor, um delivery de entrega de comida, né? Será que o que você me informa de investir nesses fundos de imobiliários agora, podendo talvez o shopping não voltar a ser como era antes e ter shoppings fechados, né? A gente já viu na internet, saiu recentemente grandes shoppings, até no centro de Curitiba, fechando Sim. mesmo, despejando o inquilino, mesmo o cara pagando, está despejando, porque eles não veem perspectiva de voltar ao que era antes, né? O que você recomenda para fundo imobiliário agora, nesse momento? Você vê que tem futuro ou que, cara, dá uma segurada, vamos ver o que vai acontecer para frente? Olha, é um mix de você segurar, mas também analisar a oportunidade. Porque assim, eu digo, é aquele velho ditado: enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então eu tenho que analisar, poxa, é lógico que essa aqui é a maior crise que nós estamos passando na história, né? A gente nunca passou por algo tão parecido como estamos passando agora. Mas é fato que nada vai ser como era antes. Então, de fato, os shoppings são os mais afetados. Mas eu tenho que analisar que o shopping ele não vai deixar de existir. É lógico que o fluxo ele vai reduzir. Muitos lojistas que não tinham lojas online, né? Vão abrir lojas online, vão reduzir realmente a quantidade de funcionários, enfim, uma série de coisas, mas outras possibilidades vão se abrir também. Então, assim, o investidor que investe agora, ele precisa, de fato, focar no longo prazo. Então, assim, porque esse fundo, ele tende realmente a se valorizar. Porque se um gestor, só para o pessoal entender aqui, como é que funciona a questão de um fundo, tanto imobiliário como fundo de investimento. Imagine que eu sou o gestor, então eu fico olhando no mercado oportunidades. Poxa, porque assim, cada fundo ele tem uma característica. Por exemplo, um investe em shops, o outro investe em galpões logísticos. A gente tem fundos de investimento de prédios administrativos, de agências bancárias. Então, enfim, o gestor do fundo, porque você falou o exemplo do shopping, a pessoa que ela tem investimento em fundo imobiliário de shopping, inclusive fala que eu tenho também, mas minha carteira não vendi. Eu estou esperando um pouquinho, eu tive uma queda, mas estou analisando realmente até para migrar ou ver se cria oportunidade. Porque o que acontece? O investidor que ele investe em fundo imobiliário, em renda variável principalmente, que é ações e fundo imobiliário, ele tem que focar ao longo prazo. Então, assim, ele vai estudar um pouco mais desse ativo, vai estudar a carteira do fundo, ou seja, quais imóveis o fundo realmente tem na carteira, qual que é a estratégia do gestor, ver o que o gestor realmente está recomendando, para que ele possa tomar uma decisão. Então, assim, antes de tomar uma decisão, analisa, estuda, né, de fato. Mas há oportunidade sim, mas precisa rever algumas estratégias pensando no longo prazo. Você falou uma frase aí muito engraçada, cara. Eu lembrei não sei se vocês conhecem o Warren Buffett, né, um dos maiores Sim. players. E ele falou justamente isso, que quando o mercado está eufórico, você tem que se preocupar. Quando o mercado está preocupado é que você tem que agir, que é o momento de você agir. E se você parar para analisar, aconteceu isso, né? O pessoal estava eufórico com a bolsa da Bovespa, 120 mil pontos. Do nada caiu para 70, né? E tem previsão, alguns especialistas dizem que vai chegar a 40, né? Em pouco tempo, quer dizer. Sim. E aí, quando o pessoal estiver preocupado com isso, é que ele fala que é aí que você tem que entrar, porque é uma grande oportunidade, né? Você vê como é que é uma mente brilhante, né? É justamente Exatamente. Isso aí que você falou. Essa mentalidade de investidor, né? A Alessandra perguntou qual é a rentabilidade média dos fundos imobiliários. Olha, não tem uma rentabilidade assim. Se a gente for pegar um cenário histórico, tá? Aí se eu for colocar aqui, cerca de um ano atrás, mais ou menos, depende muito do fundo, mas vamos colocar na casa de 1%, 0,9%, 0,8%. Hoje os fundos estão rendendo menos, né? Até antes da pandemia, tava um pouquinho menos também. Então depende muito da característica, né? Então, assim, automaticamente, por conta dessa redução, dessa queda nos investimentos, vários fundos eles perderam inquilinos. Poxa, várias pessoas saíram da loja lá, então vai reduzir o patrimônio automaticamente, tende a reduzir a rentabilidade desse fundo. Mas voltando novamente a falar, pensar no longo prazo. Ok. E qual o valor mínimo para investir nos fundos imobiliários?
Olha, tem fundo aí eu não vou falar da qualidade, mas vou responder a sua pergunta Uhum. direto, tá? Uhum. Tem fundo de R$ 4, 10, 15, 20, 100, 200. Então, assim, aí, Luiz, poxa, mas a gente vai entrar no mérito o quê? Agora de analisar a qualidade desse fundo, tá? É igual você ter investimentos em ações de R$ 1. Aí o valor, nós falamos aí do valor, mas a qualidade da empresa, a qualidade do ativo é outra coisa. Mas só para provar para o pessoal que está assistindo que para investir não precisa de muito dinheiro. Só basta boa intenção e um objetivo para começar. Ok. Agora vamos para outro assunto? Pode ir? Sim. Pode? Então, antigamente, na minha época, lá 35 anos atrás, quando a gente nascia, os pais pensavam em fazer uma poupança para o filho e tal, para ele ter alguma coisa quando ele chegasse no período da faculdade ou quando ele fosse casar. Meus pais me entregaram a minha poupança quando eu fui casar. Quando, próximo ao casamento, eles entregaram o cartão da poupança que eles tinham feito para mim durante toda a minha vida. E eles depositavam Legal. ali o dinheirinho que os meus avós iam me dando de presente, sempre depositaram ali na poupança. Hoje em dia a gente já sabe que a poupança não é o melhor investimento. Então, se eu quero fazer Exato. uma poupança para os meus filhos que são criança, qual o caminho? Que tipo de investimento eu posso fazer para os meus filhos pegarem quando eles tiverem 18 anos? Show, show. Pergunta muito importante, ô, Thaís. Porque eu fico muito feliz em ouvir isso dos seus pais. Eu falo porque uma geração anterior à nossa, e você fala, poxa, eles fizeram isso. Quem dera que todos os pais tivessem essa mentalidade. Eu quero comentar isso antes de responder a sua pergunta, porque é, se nós pensássemos assim, é legal, isso aqui é muito importante o que eu vou falar agora, porque o brasileiro, infelizmente, a maioria tem um pensamento egoísta de falar o seguinte: poxa, morreu, né? Então falar, que se dane, não tô nem aí, morreu, acabou em terra. Não, não é assim, gente. Se nós tivermos a mentalidade que os seus pais tiveram, de, poxa, falar, os seus avós tiveram, eu vou deixar uma poupança para minha filha, para minha neta, poxa, isso passa de geração em geração. Então, assim, a pessoa que ela não investe, como eu falei, é porque ela não entendeu, ou provavelmente ela não tem um herdeiro, ela não tem uma herança, porque ela vai querer deixar o melhor para a família dela. Poxa, eu quero deixar minha filha confortável. É lógico que durante o percurso você vai instruir o seu filho a educação financeira, mostrar, filho, olha, a importância, o pai demorou tanto tempo para construir. Mas respondendo a sua pergunta agora, investimento bacana, por exemplo, é uma previdência. Por que previdência? A previdência é um tipo de investimento, só para o pessoal entender aqui. A previdência é como se fosse um fundo de investimento. O gestor vai comprar vários ativos ali. A gente precisa entender qual tipo de previdência, por exemplo. Agora eu vou falar da classe de ativo, ou seja, em qual tipo de investimento que essa previdência vai investir. Recomendado para longo prazo, no caso das crianças, tá? Uma previdência na qual ela tenha no mínimo, tá? 80% em renda fixa e 20% em renda variável. Por que, Luiz? É de longo prazo. Então eu posso correr um pouco de risco. Poxa, porque se eu perder no meio do caminho, poxa, minha filha acabou de nascer, poxa, tem 18 anos para frente, 15 anos para frente, um monte de coisa vai acontecer ainda. Se eu deixar na renda fixa, o pessoal fala, não, melhor ter segurança, né? O brasileiro é avesso a risco. Só que se você não correr risco, você não tem possibilidade de ganhar mais também. Mas na Previdência, a vantagem você vai ter mais rentabilidade, tende a ter mais rentabilidade. E outra coisa, a Previdência, quando você investe a longo prazo, ela tem uma alíquota menor se você escolher um regime que a gente fala de tributação regressiva. Ou seja, a cada 2 anos, a alíquota de imposto de renda, né, sobre o valor de resgate ou do valor bruto, que eu já explico melhor, ela reduz. Por exemplo, acima de 10 anos chegou a 10%. Se eu escolher um tipo de previdência, imagine uma previdência aqui VGBL, só para o pessoal não entender, uma previdência VGBL, o que é isso? É o tipo de previdência na qual eu pago imposto de renda sobre o valor dos juros, o que rendeu. Eu investi R$ 10.000 e lá daqui a 18 anos eu vou pegar 25 mil, um exemplo. Eu vou pagar o imposto sobre a diferença do que teve lucro. Agora, se é uma previdência do tipo PGBL, eu vou pagar o imposto de renda em cima do valor total. Então, assim, é muito importante analisar o período que vai investir e deixar até o final, porque aí você vai ter menos imposto de renda e escolhendo um investimento, por exemplo, 80 renda fixa e 20 renda variável, vai ter mais retorno também. Ok, entendi. Última pergunta aqui, se não tiver mais nenhuma pergunta no grupo, aqui, pessoal. Qualquer pessoa pode investir em ações?
Qualquer pessoa pode investir em ações. Porém, nós temos que analisar que, voltando lá no comecinho, o perfil de investidor, novamente. Ah, eu sou uma pessoa muito medrosa, por exemplo. Ah, eu tenho medo de perder, sou avesso a risco. Ela pode investir, só que o perfil dela vai impedir ela de investir. Mas eu acho assim, é interessante começar, porque até agora falando sobre a questão de consumo, de gastar. Todos que estão nos assistindo aqui, vocês façam essa reflexão. Quanto dinheiro você já desperdiçou em coisas talvez inúteis, supérfluas, e que você se arrependeu, você fala, puxa, eu comprei isso, eu gastei meu dinheiro com isso. Pega esse dinheiro, por exemplo, né? Na verdade, pega esse dinheiro e fala, eu vou brincar. Eu vou brincar um pouquinho no mercado de ações. Eu vou comprar aqui. Ah, eu não sei por onde começar. Eu fiz assim. Eu comprei, tipo, seguindo recomendação, pegando aquelas carteiras das corretoras, tinha 5 como top, 10 mais top, e comecei. E depois que eu estudei. Então, assim, começa. Depois você vai aprender, mas começa com dinheiro que você, não que não seja importante para você, mas que não vai fazer falta. Entendeu? Porque senão você vai ficar frustrado. Mas você tem que entender a lógica, a dinâmica do mercado. Que se você quiser ganhar mais, tende a perder um pouquinho também. Mas administrando, aprendendo a diversificar, isso aí você consegue equilibrar. Só ganha quem perde, né? Só ganha quem um dia perdeu. A gente aprende com os nossos erros. Serve como limite de vida, né? Como é que uma pessoa que vai investir numa ação nunca perdeu na vida, não tem aquele gostinho, aquela dor no peito, quando um dia você tem lá, sei lá, R$100 investido, no outro você tem 20. Olha assim, meu Deus! É o batismo dessa pessoa no mercado financeiro. É a perda. Aí você vai ter que procurar um cardiologista rápido depois, que não vai aguentar. Tem como forte para isso. E aí, pessoal, tem mais alguma pergunta? Aproveitando aí a presença do nosso amigo, à disposição dele de nos responder. Lembrando que essa live vai ficar gravada aí por 24 horas, então se ficou alguma dúvida, pega depois um papel, reveja a live, ficou alguma dúvida, pergunta pra gente, pergunta pro Luiz no Instagram. Eu sei que é um conteúdo bem amplo, a gente está dando aqui uma visão bem breve, né? Porque senão a gente fica aqui conversando, sei lá, 10 horas e ainda vai surgir assunto, ainda vai surgir pergunta. Esse assunto é muito bom. Exatamente. É muito legal, gente. É bacana. Vamos falar de investimentos. Gosto, tento praticar, né? Aqui em casa a gente tem já há bastante tempo, meu salário, o salário dela é tudo um salário só, todo mundo tem, a gente tem conta conjunta, então não tem essa de meu dinheiro, seu dinheiro, o cartão faz tudo, a minha dívida é a dívida dela, o meu dinheiro é o dinheiro dela, e assim funciona com tudo, né? E a gente tem tudo planilhado, tudo direitinho, quanto que a gente tem que pagar, quanto que é despesa mensal, quanto que a gente gasta com a gente. Só que a gente vê ainda muitas famílias que não praticam isso, né? E é ruim porque às vezes é um paradigma que é difícil de quebrar, sabe? Às vezes, não, o dinheiro é só meu, e às vezes a pessoa não participa com o cônjuge, e aí fica naquela frustração sozinho, e às vezes se ele se abrisse, a parceira passou por uma ideia genial, né? Por que a gente não faz isso? Pô, nunca pensei nisso. Nunca conversou. Aí fica difícil da gente conseguir chegar num acordo, né? Planejamento financeiro é muito importante. Muito importante você compartilhar com o seu cônjuge todas as dificuldades, o quanto que a gente realmente tem, o quanto que está saindo, o quanto que está entrando. É importante as crianças também participarem disso, jovens, né, adolescentes, saberem o quanto, não necessariamente saber exatamente o quanto o pai ou a mãe ganha, mas saber em porcentagem, ó, tanto do nosso rendimento, do nosso salário vai para isso, está comprometido. Então, quando eu te disser que a gente não pode comprar isso nesse momento, não quer dizer que a gente não vai comprar depois, mas é que esse não é o momento correto de comprar. E as crianças participarem disso, saberem, ter limites, né? É importante a família ter limites. E os filhos saberem o porquê desses limites. Limite explicado não gera dor. É a forma correta de educar, né? De criar seus filhos, financeiramente falando. Eu não sei se você... tem que envolver. Perdão, pode prosseguir, Diego, por favor. Eu não sei se você pode dar alguns tipos de previdência, qual que seria melhor no momento. Tá, a pessoa perguntou aqui, então, vamos lá, vou explicar os dois tipos de previdência, voltando aqui, tá?
Então, nós temos a VGBL. A VGBL quer dizer Vida Gerador de Benefício Livre. Então, é como se fosse um seguro de vida, é um dinheiro que não existe agora, tá? Para o sistema financeiro, como ele não existe, por quê? Só vai resgatar no futuro. Ele só existe a partir do momento que você resgata, e, inclusive, ele não entra em inventário, tá? Uma informação importante também. Então, vou pegar o exemplo da Previdência, VGBL. Eu vou investir, imagine, por exemplo, que eu ganho 10 mil reais. Daí, eu vou investir todo mês uma determinada quantia. Aí você tem Previdência, voltando na classificação lá, que ela só é renda fixa. O que é renda fixa, Luiz? O gestor dessa Previdência, ele vai comprar Tesouro Direto, ele pode comprar CDB, títulos de crédito privado, por exemplo, debêntures, renda fixa, ok? Uma previdência de renda variável, ele vai investir em derivativos, né, um tipo de investimento mais complexo, vai investir no exterior, ele vai investir realmente em empresas brasileiras, em ações, vai investir em fundos imobiliários, enfim. Então, cada tipo de previdência, né, tem um objetivo, renda fixa, renda variável, ou, por exemplo, a previdência, o foco dela é investir em empresas que pagam dividendos. Mas para simplificar, você tem que escolher uma previdência que seja renda fixa ou renda variável ou um mix, que é o ideal para longo prazo. Um pouco de renda, o maior percentual, né, com renda fixa, uns 80% no mínimo, pode ser 70%, 30%, enfim, depende do perfil e da condição financeira da pessoa, e um percentual em renda fixa, em renda variável para equilibrar isso. Então, um pouco em renda fixa e um pouco em renda variável, VGBL. Aí o que eu falei, a VGBL, você vai pagar o imposto de renda, o imposto de renda é isso, em cima do valor que você teve de lucro. Eu investi 10 mil reais, eu tive 1.000 de lucro, vou pagar imposto de renda, por exemplo, de 15%, tá? Que é uma tabela fixa, vai pagar 15% em cima dos 1.000 reais, ok? A previdência é PGBL. Qual a vantagem da PGBL? Tá? Porque você pode deduzir 12% da sua renda tributável. O que é isso, Luiz? Eu consigo pagar menos imposto. Poxa, eu invisto na minha previdência. Então, ao invés de eu pagar, o governo vai pegar lá, a Receita Federal vai querer saber a minha renda tributável. Mas se eu invisto até 12% da minha renda tributável na previdência, eu consigo deduzir aquilo e pagar menos imposto. Então, assim, o PGBL ele tem um benefício fiscal, eu consigo pagar menos imposto com isso. E os dois tipos de previdência, PGBL ou VGBL, você pode escolher o regime de tributação, que é o compensável, que é esse de 15%, é fixo em 15%, ou o regressivo, que a cada 2 anos ele reduz 5%, começa em 35%, aí vai 30%, enfim, chegando acima de 10 anos em 10%. Okay. Não sei se eu respondi bem a pergunta. Sim. Respondeu. Ficou bem claro que a questão é investir, né? A gente pode, que nem o Luiz citou aí, tem investir. Então, no passado, acho que é uma atitude agora a gente realmente começar a pensar no futuro, pensar... Peraí que deu uma travadinha aqui. O que eu quero na minha aposentadoria, o que eu quero na idade dos meus filhos, criança chega na faculdade, já uma situação confortável. Então, vamos tomar essa atitude, né? Vamos dar esse passo a mais para uma independência financeira, né? Eu acho que tudo, aquele paradigma de não, eu preciso ter muito dinheiro para investir. Não, o Luiz acabou de acabar com isso. Não tem isso, tem que investir, tem que dar o primeiro passo. Eu acho que isso é o... E ao contrário, né? Se você quer ter muito dinheiro, você tem que começar a investir agora, não tem que esperar ter muito. Não é verdade? Se quiser ter mais, tem que começar. Tem vários livros, né? Tem vários conteúdos seu mesmo no Instagram, quem quiser te acompanhar aí, são postagens que vão edificar e vai falar assim, cara, realmente eu posso começar a investir, eu posso ter um futuro melhor, porque, sinceramente, só depender do INSS e aposentadoria hoje já está difícil, daqui a 20 anos a gente, não sei, a gente vai estar trabalhando até 150 anos para poder se aposentar. Então, a gente tem que começar a pensar desde agora, realmente, que é possível, né? Mais uma última pergunta, Luiz. E agora mais um conselho seu para os casais, né? Em casa. Beleza, a gente aprendeu sobre investimento, alguns tipos de investimento, renda variável, renda fixa. Mas em casa, o que eu posso fazer, eu e minha esposa, para melhorarmos na nossa casa nosso controle financeiro? Vamos lá. Primeiro, vai partir do que você falou lá, do que vocês falaram lá no início, né? A conversa.
Enquanto a gente não tiver a plena consciência de que precisa falar sobre dinheiro, não pode ser tabu, não vai partir. Então, chegar e falar, ó, vamos unir nossa renda, porque eu aprendi uma coisa. Quando um perde no casamento, os dois perdem. Não tem essa, um perde, o outro perde. Os dois vão perder e os dois não vão conseguir atingir o objetivo. Mas, de fato, a primeira coisa, antes de querer ganhar mais, olhar realmente a sua casa, o seu estilo de vida, né, fazer esse controle, por exemplo. Onde que a gente está gastando? Chama o seu esposo, a sua esposa, fala, bem, vamos lá, senta aqui. Pega o seu extrato bancário, vamos olhar aqui, seu extrato bancário, para onde foi isso aqui? O que foi isso daqui? Tá? E aí, só antecipar uma coisinha antes que eu esqueça. O controle a dica é que para funcionar, só funciona assim, já fiz, comprovado com vários testes, tem que fazer controle semanal. Toda semana pega o que gastou. Então pega o extrato lá. Hoje nem precisa de imprimir, você faz no aplicativo. Pega o aplicativo, poxa, gastamos tanto com isso. Pega a fatura do cartão, gastamos tanto com isso. Por que a gente comprou isso? A gente está usando? Poxa, a gente está gastando demais com energia, está comprando produtos talvez que não tenha tanta necessidade, muito supérfluo. Vamos reduzir. Uma coisa que as pessoas têm que entender. Sempre aquela pessoa que ela está começando a aumentar o patrimônio, a construir patrimônio, ele vive acima, o ideal é viver abaixo do padrão de vida que ela poderia. Por quê? Para ela atingir a liberdade financeira, que é o que nós alcançamos, que eu alcanço, que eu desejo, eu posso ver uma condição de vida hoje. Só que eu quero que o dinheiro ele pague todas as minhas contas. É o que a gente chama de renda passiva. Até o Fábio perguntou aqui, né? Renda passiva é o quê? É quando eu tenho um capital investido, por exemplo, que esse capital gera para mim uma renda todos os meses. Então o casal tem que sentar, tem que se organizar, fazer um diagnóstico. É o que eu falo em um dos vídeos lá. Fazer um diagnóstico. Fui no médico. Poxa, minha situação é essa. Meu diagnóstico financeiro. Vou reduzir minhas despesas, vou cortar isso, vou cortar aquilo, antes de querer ganhar. Porque o problema não é o quanto você ganha, mas quanto e como você gasta. Beleza, Luiz. Muito obrigado pela participação. Pedir para você, antes da gente finalizar, pedir para você apresentar, então, aonde que a gente te encontra, né? Falar do seu canal, falar das suas redes sociais, seu grupo no WhatsApp. Faz aí a sua propaganda. Então é isso, galera. Nós temos aqui o conteúdo no Instagram. Eu divulgo o conteúdo no Instagram aqui. Pelo menos uma vez por dia, ou cerca de 4 a 5 vezes na semana, porque eu tenho uma carreira profissional também, trabalho, né? Por enquanto, funcionário privado, no setor privado. Então, aqui no Instagram, no YouTube, comecei o canal lá também. Pelo menos um vídeo por semana eu posto toda semana. E tem um grupo do WhatsApp, né? A Thaís já está participando lá, a galera que está aqui, se quiser, é só entrar na bio do perfil, tem um link lá, você vai clicar e cair dentro do grupo, tá? E os stories também sempre postam alguma dica. Então, Instagram, WhatsApp, que eu posto os conteúdos lá, e no canal no YouTube também. Ok? Vocês vão ser muito bem-vindos. Qual o nome do canal no YouTube? É Luiz Flauzino também. Luiz Flauzino. Do jeito que está aqui. Pessoal, a gente vai fazer novas lives, né? E vamos convidar novamente o Luiz para um assunto específico. Vamos falar de renda variável, vamos focar só em renda fixa, então vai ser uma live. Hoje foi genérica, vai ser alguma coisa bem específica mesmo, então prepare aí o coração que vai vir coisa boa por aí. Luiz, muito obrigado. Agradeço meu de coração, gratidão por ter participado. Gratidão. Que Deus te abençoe, seus projetos, que dê muito mais, tá bom, meu amigo? Fica com Deus. Abraço para todo mundo. Vamos tirar a selfie. Vamos lá, vamos tirar a selfie. Vai lá. Foi. Obrigado, gente. Fiquem na paz. Muito obrigado. Deus tchau. abençoe. Tchau, Deus tchau. abençoe.